Na semana passada nós aprendemos sobre a paciência de Deus, né? Como Deus é paciente conosco, mas também aprendemos que a paciência de Deus tem limites. Também aprendemos há 15 dias atrás sobre a onisciência de Deus, que Deus vê todas as coisas. E eu espero que cada um de vocês tenha tido vitórias nessas áreas que está sendo ensinada sobre os atributos de Deus. É tão importante para a nossa adoração, para a nossa vida cristã, individual e também coletiva, como comunidade, a importância de aprendermos sobre os atributos de Deus. Essa semana eu tive uma experiência que foi interessante. Eu fui no evento e uma professora contou uma história. É uma história que me tocou. Eu espero que essa história também ajude vocês. Essa professora falou de uma mãe que gostava muito de piano. Ela era assim, sonhava que seu filho pudesse aprender a tocar piano. E o menino foi crescendo e a mãe lá insistindo, levando ele para os concertos, colocando ele numa escola para aprender a tocar piano. Mas o menino, né, se mostrou não muito interessado. Mas a mãe insistente, a mãe é assim, né, ela sempre põe no filho alguma visão, algum sonho, ela projeta nesse filho essa visão e esse sonho. E aí, ela, de tanto levar o menino em concertos, em escola de piano, ela sabia que ia haver uma apresentação de um pianista famoso, muito respeitado. E aí ela teve uma ideia: vou levar meu filho nesse concerto, que ele vai ver o melhor tocando piano. E aí ela leva o menino para esse concerto, numa plateia enorme. E aí mãe, né, daquele jeito, tá lá conversando com as pessoas, o menino sai de perto dela e vai andar no teatro. E aí ele vai pelo fundo, entra numa porta, e lá tem uma porta com uma placa: proibido a entrada de pessoas não autorizadas. E estava praticamente na hora de começar o concerto. E esse menino entra nessa sala, e onde ele vai sentar? No piano. Ele senta no piano e começa a dedilhar. E aí toda a plateia se assusta com aquilo. Fica a incomodar alguns: tira esse menino daí. Começaram a reclamar, a protestar. E a mãe apreensiva, de repente, entra o apresentador do concerto. E aí ele começa a colocar as mãos dele acima das mãos do menino e começa a tocar as notas. E a música começa a ganhar corpo, melodia. E aí, no final da apresentação, todo mundo aplaude o gesto desse professor, desse pianista. E eu queria inspirar vocês que assim é Deus conosco. A gente está na mão de Deus e Ele vem com suas mãos e vem tocar em nós e nos ensinar a viver, nos ensinar a adorar, a obedecer, a amar uns aos outros. Esse é nosso Deus, paciente conosco, amoroso conosco. E hoje nós vamos estudar sobre o único Deus. Vamos para Deuteronômio capítulo 6. Versículo 4 ao 6. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor,
o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje eu lhes ordeno estejam em seu coração. Vamos orar. Pai, o Senhor é o único Deus, verdadeiro, perfeito. Tu és santo. Tu és um Deus que não mente, que cumpre com todas as suas promessas. Tu és um Deus que não está distante de nós, que quer nos ensinar a cada dia, cada momento, cada instante da nossa vida. O Senhor nos ensina nos momentos de felicidade, de alegria, mas também nos momentos de tristeza, de dor, de sofrimento. O Senhor é um Deus que quer ser conhecido por nós, que quer se relacionar conosco, que quer dividir tua honra conosco, seus atributos, que são tão claros para nós: a misericórdia, o perdão, o amor, a humildade, a simplicidade, a justiça. Ajuda-nos a cada um de nós a gostar do Senhor, amar o Senhor com todo o nosso ser, a te abraçar e abraçar a sua palavra, abraçar a verdade e trazer ela para nosso viver diário, ser apaixonado por ti. Nos ensina a fazer isso e fala conosco agora por meio da palavra do Senhor. Em nome de Jesus oramos gratos. Amém. Bom, esse versículo 4, Jesus recita ele em Marcos 12, 29, e fala: ouça Israel, ouça o povo de Deus, ouça o povo de Deus em São Paulo, amém? Nós precisamos ouvir o que Deus tem para nos dizer. Ouça, povo de Deus, o nosso Deus é o único Senhor. Judeus estudiosos da Bíblia, rabinos, estudando esse versículo com profundidade, é o versículo mais recitado no meio do povo de Deus. Esse versículo aqui, os judeus ensinam isso aqui para os seus filhos, de geração em geração. Muitas igrejas ensinam também, muitos livros ensinam essa escritura, que é tão importante para a nossa vida. E essa escritura, esse versículo 4, traz uma das mais importantes declarações de todas as escrituras sagradas. E que declaração é essa? Que há um único Deus. E é esse Deus, esse único Deus, que eu quero que esteja ao meu lado. E você? Também? Amém. Único significa que é um só, que não existe outro, exclusivo, absoluto, incomparável, ímpar, primeiro, único Senhor, único Criador, único Salvador, único Libertador, único Juiz, único que devemos adorar, glorificar, honrar, amar, obedecer de todo o coração. A maneira de como nós pensamos em relação a Deus irá refletir, irmãos, na nossa vida, na nossa adoração. O que nos leva a buscarmos um Deus assim? Porque podemos criar uma imagem do nosso próprio Deus e criar ele semelhante à imagem que criamos dele. Isaías 43. Versículos 6 a 10. O que nos leva a buscarmos um Deus? Direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenham. De longe traga os meus filhos
e dos confins das terras minhas filhas, todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Trago o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isto e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas, para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam: é verdade. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou. Nós existimos para quê? Segundo a Bíblia, versículo 7, o próprio Deus nos responde: eu os criei para a minha glória. Eu, você, todos nós, todos os seres humanos, fomos criados para refletir essa glória de Deus no mundo, no nosso casamento, no nosso evangelismo, no nosso condomínio, na nossa escola, na nossa igreja em casa, na nossa parceria de discipulado. Deus deseja que nossas vidas sejam um concerto incrível para este mundo. No livro Não Desperdice Sua Vida, John Piper, ele fala uma frase que ele ouviu do pai dele, que ele colocava no rodapé da porta da cozinha. E a frase dizia o seguinte: somente uma única vida, e ela logo passará. E tudo o que eu fizer para Cristo durará para sempre. Se existe um único Deus, existe também uma única vida, e a vida é para ser levada a sério, que só tem uma, não tem a refilmagem dessa vida, ela é única, e nós precisamos buscar esse Deus para viver para a glória dele. Essa é a nossa necessidade como povo de Deus. Eu li um comentário de um autor chamado Norman Glaser e Frank Turek. O livro dele é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. E nesse livro ele coloca algumas perguntas que são importantes para a nossa vida. E eu queria mostrar aqui as perguntas. Esse livro é da editora Vida. Não tenho fé suficiente para ser ateu. A primeira pergunta: origem. De onde viemos? De onde nós aqui, por que estamos aqui? O que viemos aqui hoje? Né? Identidade. Quem somos? Quem eu sou? Propósito. Por que estamos aqui? Moralidade. Como devemos viver? E destino. Para onde vamos? Onde nós encontramos as respostas para essas perguntas tão profundas que na história da humanidade os homens têm procurado responder essas perguntas? Qual é o sentido da vida, o significado da vida, o propósito da vida? Nós vamos encontrar, será que é no Google, a resposta para essas perguntas? Será que nós vamos encontrar nas enciclopédias, nas revistas científicas? E Deus expõe para nós
No versículo 10 aí de Isaías 43. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus, e antes de mim nenhum Deus se formou. Interessante, né? Não existe nenhum Deus antes e nenhum Deus depois. Só existe um único Deus. Se Deus não existe, a vida de cada um de nós é uma incógnita. De onde eu vim? Para que eu existo? Para onde eu vou? Quem controla? Quem coloca ordem? Não existe propósito, não existe significado para se viver. A vida se torna absurda. Fazer as coisas, se dedicar a uma carreira, a uma profissão, a um casamento, a qualquer coisa, se não existe Deus, se não existe um propósito para a existência, fica muito difícil viver. Se não existe significado para se viver espiritualmente, aí só resta para nós comer, beber, pensando em nós, lutar para viver e sobreviver. Também não existe nenhuma maneira certa, nenhuma maneira errada de viver. Que loucura isso, não? Qualquer jeito de viver é certo. Cada um do seu jeito. Não importa também do modo que se vive ou naquilo que se acredite. A resposta para a primeira pergunta, de onde viemos? Isaías vai responder. Versículo 6, de longe, segunda parte, traga os meus filhos e dos confins das terras as minhas filhas, todo que é chamado pelo meu nome. Somos filhos de Deus, criados por Ele, formados por Ele. Cada um de nós é especial. Salmo 139 fala isso. Cada um de nós tem algo de Deus no nosso DNA, na nossa alma, no nosso caráter, na nossa personalidade. Deus nos dá os dons, a sabedoria, o entendimento. Olha, você já parou para pensar por que a gente sorri? Por que a gente sente dor? Por que a gente fica triste? Por que a gente fica ansioso? A gente tem medo. Somos filhos de Deus, criados e formados para a glória de Deus. No versículo 10, Deus chama esse povo que Ele criou para a sua glória, para ser testemunhas de Deus. Né? Interessante, somos um povo, uma nação santa, uma geração escolhida, chamados para anunciar as grandezas de Deus. O Marcelo compartilhou sobre estudando a Bíblia com Vanderlei, vendo as mudanças do Vanderlei. Então, e Vanderlei vendo o amor de Marcelo por Deus. Isso é testemunhar, é refletir essa glória para alguém. Estamos sendo estas testemunhas. Temos essa identidade de que somos realmente filho de Deus. Quando o diabo, na tentação do deserto, em Mateus capítulo 4, ele fala: se és filho de Deus, mande que as pedras se virem pão. Jesus respondeu, Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem. Eu acredito que realmente sou um filho de Deus.
que Ele é meu Pai, todos nós temos um documento de identidade. Eu não tenho na minha carteira de identidade o nome do meu pai. Eu não conheci meu pai. Eu sou órfão de pai. Mas eu tenho um pai, Deus. Tenho pai, meus avós que me criaram, e os irmãos da igreja e outras pessoas que me ajudaram, porque ninguém vence sozinho. Ninguém chega ao topo sem a ajuda de ninguém. E Deus, maravilhoso que Ele é, Pai como Ele é, santo como Ele é, amoroso como Ele é, Ele quer se relacionar com cada um de nós. O que é uma testemunha? Uma testemunha é alguém que presencia algo e relata o que aconteceu. O que você tem vivido nas suas experiências com Deus, que você tem relatado para outras pessoas, nos seus tempos de leitura bíblica, no seu tempo devocional com Deus, que tem tocado intimamente com você, tem falado ao seu coração, e isso te chama tanta atenção, te toca tanto, te deixa tão incomodado ou alegre que você quer compartilhar isso. É interessante, porque precisamos de um Deus, porque deve existir um propósito nobre para viver, para dar significado à nossa vida, irmãos. Eu li um artigo do cantor Nando Reis. Ele é um músico da banda Titãs, que eu sou fã dos Titãs, eu assisti muitos shows dessa banda, até nos anos 90, esse Nando Reis, ele escreveu uma música que eu não gosto de padre, eu não gosto de madre, eu não gosto de Cristo, então ele fala umas coisas fortes na música. E um dia eu fui dar um rolê no Ibirapuera lá, encontrei Nando Reis, aí eu fui convidar ele, falei: Nando Reis, você não acredita em Deus? Ele falou: cara, não acredito em Deus, não tenho tempo para conversar com você não, e saiu a 1000 por hora. Aí eu falei: cara, será que eu ainda vou ser fã desse cara? Eu já viajei de São Paulo para assistir show do Titãs no Rio, Cabeça de Dinossauro, eu não gosto, sabe aquelas músicas malucas? Aí eu já fiquei em dúvida, será que esse cara é o meu ídolo mesmo? Eu admirava os caras, eles tinham umas ideias assim, fantásticas. E aí ele escreve um artigo, olha, vou ler para vocês. O título do artigo é Sinto Sua Falta, está no jornal Estado de São Paulo, por isso que eu estou lendo, viu? Se ele colocou lá em público, é que ele quer que as pessoas leiam. Infelizmente, não acredito em Deus. Já no início aqui, infelizmente não acredito em Deus. Digo infelizmente, pois essa impossibilidade muitas vezes faz parte da minha vida, um trajeto silencioso e solitário. Gostaria de poder dividir com alguém as penúrias e as agruras dessa vida complicada. Quantas vezes não quis eu olhar para o alto e me sentia parado pela mão do Senhor, quando me vi impotente diante de tantos perigos. Quanto temi pela vida de meus filhos, vindos e criados para desfrutarem a graça deste mundo, mas que, como todos nós, são vulneráveis à violência que nos acua e nos ameaça. Me sinto só, sem poder pedir proteção para os meus entes amados. O mais intrigante neste artigo, na minha opinião, é que ele diz, o tema do artigo é: porém sinto sua falta. Dentro de cada um de nós existe esse vazio. Eclesiastes capítulo 3, vamos ler a Bíblia. Eu espero que você esteja sentindo a falta de Deus e você queira estar com Ele, irmãos. Gostar de Deus, amar a Deus, passar tempo com Deus, cantar para Deus, recitar poesia para Deus. Eclesiastes 3:10,
Salomão está fazendo uma reflexão sobre a vida, sobre o tempo de vida, o tempo que as coisas acontecem. E é interessante que o tempo mostra muitas coisas na nossa vida e na vida de pessoas que são próximas a nós. E aqui no versículo 10 de Eclesiastes 3, ele diz assim: tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. É interessante esse versículo, eu estava pensando sobre ele. Que Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Então isso quer dizer que se há dentro de nós um anseio por algo que é eterno, que algo desse mundo não preenche. Só o que é eterno. Não há nada nesse mundo que possa preencher esse vazio que todo que está aqui nessa sala, todos que estão lá fora, todos os seres humanos estão querendo preencher, mas não conseguem, porque foi Deus que colocou. Por isso que na história da humanidade, em todos os lugares se busca um Deus. Então, mas o nosso coração também anseia outras coisas, que a gente pode chamar isso de ídolos. Eu tenho dentro de mim anseios que são bons, e eu tenho dentro de mim anseios que também não são bons. E todos nós temos uma capacidade enorme de criar um ídolo. E a gente acha que ídolo é só coisa má. Não, ídolo também são coisas boas. Pode se tornar nosso ídolo. Uma carreira, um instrumento, uma ideia, um ator, uma atriz, um cantor. Meu ídolo. Eu estava pensando, agora está acontecendo o Rock in Rio. Há 30 anos atrás eu fui nesse Rock in Rio, de 85. Meus ídolos estavam todos lá. Cazuza, Paralamas de Sucesso e as bandas de metal. E eu fiquei dias na fila para entrar nesse lugar. Eu vi gente falando, eu estou 3 noites aqui esperando o portão abrir. Eu falei, eu era que nem esse cara aí. Porque tem gente que passa a noite na porta de entrada de um show, porque ele quer ver o ídolo, a banda. E meu amigo, o negócio é forte, mexe com a gente. Mexe. Você já foi num show de rock? Quem não gosta, mas quem gosta, você sabe que mexe mesmo. É espiritual a coisa. É que nem jogo. Você dança, você abraça quem você não conhece. Você beija, você fala coisa. Em 85, encontrei um amigo lá da minha cidade de Cachoeira, lá na Bahia. Bati de cara com ele. Eu falei, cara, você está aqui? Ele, você também. A gente se abraçou, se beijou. No meio de uma multidão de mais de 300 mil pessoas, eu e ele lá. Gente, eu queria ver meu ídolo. E cada um de nós tem essa capacidade de criar esses ídolos. E o que é um ídolo, Edson? Não é a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Um ídolo é tudo aquilo que valorizamos mais do que Deus. Isso aí você vai ter que refletir na sua vida. O que compete com Deus no seu coração? Talvez isso seja seu ídolo.
está implícito em você. É seu casamento, é suas viagens, é seus filhos, é seu trabalho, é seu namoro, é sua igreja, é seu ministério. A solidão, a insegurança, o medo, e muitas vezes é fruto da ausência de Deus. E pela ausência desse único Deus, a gente procura preencher esse vazio com o sexo, com a bebida, com a droga, com pornografia na internet e com um monte de lixo que a gente tem vergonha. E esse medo, esse vazio, essa insegurança, nós só conseguimos vencer se nós tivermos Deus. O Nando Reis, ele fala que sente falta, que infelizmente ele não acredita em Deus e ele não sabe para quem recorrer. É difícil, não? Você está com um problema, você vai pedir ajuda de quem? Você não acredita em nada. Mas ele nem sabe quem é que ele vai procurar. E tem tanta gente como Nando Reis que está nessa busca, que está nessa procura. Em Salmos 16, eu quero ser que nem esse salmista aqui. Essa escritura marcou minha vida. Um tempo atrás, Salmos 16, versículo 1 a 3. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor. Não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em que está todo o meu prazer. Irmãos, nós não podemos estar se sentindo perdidos, sem direção, sem objetivo, sem propósito, sem razão para viver. Porque onde que nós vamos buscar essa direção, esse refúgio, essa proteção? Em Deus. Será que hoje nós podemos fazer essa declaração do salmista no versículo 2? Ao Senhor declaro. Isso aqui é profundo. Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Qual é o bem mais precioso? Isso mexeu comigo. Qual é nosso bem? É o único Deus, Criador, que me criou, que me formou, que me colocou aqui, que me deu vida, que me deu um Cristo. Ou a gente precisa de mais alguma coisa para declarar que Deus é único? Nessa busca, nesse reconhecimento, nos damos conta que Deus tem uma grande expectativa para cada um de nós. Queremos encontrá-lo, queremos conhecê-lo, queremos estar ao lado dele, queremos ele ao nosso lado. Versículo 11 do Salmo 16, o salmista vai dizer: Tu me farás conhecer a vereda da vida, alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Eu quero ter essa emoção de viver uma experiência assim com Deus, de ter Deus ao meu lado direito, de viver essa plenitude que Jesus oferece no Evangelho de João. Eu vim para que vocês tenham vida plena. Se a gente não está conseguindo ter essa plenitude, algo está errado em nós. É o nosso coração que precisa ser investigado, que talvez você tenha que substituir
o ídolo errado pelo ídolo maior, que é o nosso único Deus. Ele é o meu ídolo agora. E eu espero que Ele seja o seu ídolo principal, porque Ele nos criou para isso. Interessante. Podemos sim desfrutar de uma vida plena, de satisfação plena, uma vida verdadeira ao lado desse único Deus. Isaías, capítulo 5. Vamos voltar para a vida do profeta. Do versículo 18 ao 24. Ai dos que prendem a iniquidade com cordas de engano, e ao pecado com cordas de carroça. E dizem que Deus apresse a realização da sua obra, para que vejamos que se cumpra o plano do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que chamam ao mal bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e das luz trevas, do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e inteligentes em suas própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores como pó serão levadas pelo vento. Pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Esse ai na Bíblia, Jesus cita o ai lá em Lucas 6. Ai quer dizer, você vê quando você é ferido, alguém te enfia algum objeto cortante, você grita o quê? Ai! Ai é juízo. E ai, no versículo 18, dos que prendem a iniquidade com cordas de engano e ao pecado com cordas de carroça. Irmãos, nós não podemos brincar de esconde-esconde com Deus. Viver uma vida dissimulada, um amor dissimulado, um relacionamento com Deus dissimulado. Precisamos ser autênticos, abertos com o nosso pecado. Ai dos carnais, ai do cativo do pecado, ao pecado, ai dos enganadores. Hoje nós vivemos numa sociedade que embeleza o pecado, que torna o pecado, que é algo abominável para Deus, algo bonito. E tem muita gente assistindo novela porque acha as tramas da novela uma coisa bonita. Muito lixo na internet também, não que a gente não deva usar, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a internet também, os e-mails pode ser um ídolo que a gente vai competir com o nosso tempo com Deus. Mensagem de texto. A sociedade chama a homossexualidade de um estilo de vida alternativo. A Bíblia chama isso de abominação, Levítico 20:13. A sociedade diz que aborto é a escolha da mulher. A Bíblia chama de assassinato. O ateísmo é chamado de uma parte da ciência moderna. A Bíblia chama de tolo. Salmo 14:1.
Versículo 20 de Isaías: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal. Ai dos que fazem confusão moral, que fazem leis injustas para enganar o povo, para enganar as pessoas, que absolve o culpado e culpa o inocente. Ai dessas pessoas. Ai dos que estabelecem suas próprias normas. Ai daqueles que ficam presos em suas próprias opiniões. Ai dos que negam a palavra de Deus. Ai dos que desprezam o amor de Deus, o amor de Cristo na cruz. Versículo 23. Ai dos que corrompem a justiça, os que aceitam o suborno. Jesus, em João 17:3, na oração dele, antes de ir para a cruz, ele faz uma oração. Eu peguei uma frase: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Assim temos um Deus santo, um Deus justo, um Deus fiel, um Deus que nos criou para o nosso destino viver o que a gente vai começar a viver aqui, viver lá. Que nós busquemos glorificar esse único Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é único, é majestoso, é sábio, é inteligente, é profundo, é fiel, é perdoador, é restaurador, é sustentador. O Senhor está à procura de corações quebrantados e contritos. E se nós temos pecado contra o Senhor, perdoa-nos. Eu peço perdão pelos meus pecados, pelo pecado de cada um aqui, pecado dessa nação. Que o Senhor olhe para nós com bondade, mas também com justiça. Que o Senhor manifeste a Tua glória em nosso meio. Que o Senhor revele os nossos corações, se for preciso. Porque nós queremos viver essa vida plena, queremos desfrutar da companhia, da comunhão do Senhor cada dia. Fica conosco, vai à nossa frente conduzindo tudo e nos ajuda a refletir neste mundo a semelhança do Senhor. Em nome de Jesus, amém.